Estamos novamente reunidos para darmos continuidade aos estudos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E para hoje nós temos aqui uma passagem que está em Mateus, está no capítulo 14, que é a primeira multiplicação dos pães. E a gente vai pedir para o Léo ler para a gente. A primeira multiplicação dos pães, Mateus 14, dos versículos 13 a 21. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco, para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Essa passagem aqui, ela está relatada em Mateus e também relatado nos evangelhos de Lucas, de João e de Marcos. É interessante, quando a gente tem a oportunidade, estudarmos também esses outros evangelhos, a passagem, como é que ela está escrita nos outros locais, né? Mas eu fico imaginando aqui, olhando para o literal, e vendo assim como Jesus já fazia maravilhas, né, naquela época e naqueles momentos. A gente vê que Jesus sempre nessa ação, né, constante de saindo, mudando de cidade, indo para outro local, a multidão começou a acompanhar, começou a seguir Jesus e vendo essas maravilhas que ele fazia. E onde Jesus passava, começava a curar, né, as pessoas, os enfermos. Só que em determinado momento ele acaba se afastando mais para um lugar mais deserto. E os discípulos começam a ficar preocupados, né? Começam a dizer: Senhor, olha a multidão que está acompanhando, despede ela, vamos liberar, porque já está tarde, né? O pessoal tem que comer, ele até fala em comida mesmo, o pessoal precisa sair para comprar por si só comida. Muito interessante e significativo, porque Jesus já passa de novo a bola para os discípulos, dai a eles o de comer. Né? E eles ficam assustados porque não tinham, né? E é onde culmina a passagem com essa questão da multiplicação dos pães e do peixe, né? Isso aconteceu, está registrado. Só que como é que a gente traz isso, né, para o nosso espírito? Como é que vamos trazer, talvez até para o nosso dia a dia, né? E aí eu acho que até o Wagner aí pode nos ajudar nessa hora. Eu vou começar aqui salientando algumas condições. E sendo chegada a tarde, nós notamos que é final de ciclo. É importante observar essas condições. Quem, onde, quando, né? Porque aí a gente vai conseguindo respostas. Chegando à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora é já avançada. Deserto evoca uma série de reflexões sobre final de ciclo, em que a gente já olha para trás e fala assim: não é isso mais. E olha para frente e fala assim: não sei o que me espera. Então o deserto, ele nos situa numa transição. E é preciso descobrir a riqueza do deserto, porque é hora de sintetizar aprendizados e abri-los como base para outra ordem de ensinamentos que teremos em seguida. E a hora já avançada, porque tem tempo para tudo, né, gente? Como Eclesiastes define. Tem tempo para tudo. A multidão precisa de orientação. Ela precisa de nutrição. E quando o Xaxá resumiu ali, ele falou muito bem sobre a preocupação dos discípulos que são apressados. Nós somos apressados, porque a gente não tem sabedoria ainda. Então a gente não tem serenidade dos processos.
Mas Jesus chega e fala assim: dai-lhes vós de comer. Ou seja, vocês já estão instrumentalizados para operar. Porque Jesus saiu do campo social da fome e começou a falar do papel dele como pão que desceu do céu. Se ele veio para nutrir, como é que vai despedir o povo comer o que já está acostumado? Não é isso. Então ele usa o momento. E essa multiplicação vai se dar de uma forma muito bonita. Que tendes? Tem texto do Evangelho que vai perguntar: que tendes? 5 pães e 2 peixes. Trazei-mos aqui. Ou seja, Jesus não despreza nada. Você pode ver aí um camarada que às vezes está na vida da criminalidade, mas na hora que ele oferece uma gotinha de luz no seu coração, tipo assim, pode usar. Mas é criminoso. É o caso do publicano Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porquanto hoje me convém hospedar na tua casa. Então Jesus usa os elementos, como foi lembrado Maria de Magdala aqui numa outra oportunidade. Ele olha e fala assim: a potência de amor dessa mulher. Ele viu isso. Quando ele viu Pedro, ele falou assim: é a rocha da fé. E assim ele vai de elemento a elemento. Então ele trazemos aqui. Aí nós vamos ver um movimento aqui muito bonito, que a gente precisa salientar. Ele busca o céu. Vão lembrar que aqui o mancebo rico põe para ele: bom mestre, bom só Deus o é. A fonte é lá, meu filho. Eu sou o mestre, porque ele é mestre na nossa evolução. Ele é guia e modelo por isso, porque ele é mestre por excelência. Conhece tudo de probabilidade da terra. Tudo que a gente vai passar, ele já passou. Então ele sabe, é o irmão mais velho. Agora, busca o céu, abençoa, dá para o discípulo a multidão. Podia ser diferente? A gente pergunta. Quem que opera? Jesus que precisa de operar? Ele opera qualificando aqueles que vão operar. Então o discípulo tem que aprender e fazer, porque senão ele não tem mérito. E ele trabalha com quem? Com a multidão. E Jesus trabalha com quem? Com o discípulo. Então a gente vê o Paulo entendendo o assunto quando ele escreve assim: a cabeça da mulher é o varão. E tem gente que briga com Paulo, mas olha o sentido espiritual. Quem que coordena sentimento? Razão. A cabeça da mulher é o varão, é a razão. Mas a cabeça do varão é o Cristo. E a cabeça do Cristo é Deus. A gente precisa pensar nessa hierarquia que está aqui, que ela é muito importante para a nossa sistemática de trabalho, né? Mas tem gente querendo falar aí. O Wagner, uma coisa que o Sonoro gostava de trabalhar, também muito importante, é a questão da significação do peixe e do pão. Porque 5 pães e 2 peixes. E durante os estudos dele, que eu já ouvi incansavelmente várias vezes, eu gostava muito quando ele explicava que o pão é questão espiritual, material espiritual, e o peixe representa o material físico, e que a gente não pode dissociar. Não tem como você ser só espiritual. Você precisa de reencarnar para trabalhar o seu lado espiritual. E o que representa o peixe, segundo o que ele trabalhou com a gente há muito tempo? É por onde canaliza o espiritual. É onde canaliza a essência do pão. Por isso que Jesus fala: eu sou o pão da vida. E ele precisa dos discípulos que vão fazer o papel do peixe para a canalização desse conteúdo que é quintessenciado no pão, né? O labor do pão. Então são 5 pães, ou seja, tem que ser muito mais espiritual do que o material. Peixes são só 2. E a gente vê a multiplicação do pão, que depois tem 12 cestos cheios. E 12 dá aquela ideia de inteireza. Diase atendeu os caracteres todos. Por isso são 12 tribos, são 12 discípulos, né? 12 signos do zodíaco, 12 meses do ano, para a gente poder ter uma ideia de integralidade. Ele atende de A a Z, é universal o trabalho, né? Nós observamos Jesus atendendo à fome material, mas principalmente à fome espiritual. Após a multiplicação, se não nessa, talvez na segunda, em outros textos também, Jesus discorre para aqueles que estão ouvindo a respeito do verdadeiro pão que desceu do céu. Porque quando ele começa a falar do pão, imediatamente os escribas e fariseus lembram que Moisés deu o pão no deserto. Então, novamente, o tema do deserto, o tema do pão, as passagens vão conversando entre si, né? Se no primeiro momento é dito que Jesus procurou um lugar deserto e a multidão foi atrás,
o próprio fariseu depois reafirma esse tema, mesmo sem perceber a sutileza, quando ele fala, mas no deserto foi Moisés que deu o pão, e esse é o verdadeiro pão. E Jesus diz, não, Moisés não deu o verdadeiro pão, mas eu trago o verdadeiro pão do céu. Porque aquele pão que Moisés ofereceu, dentro da passagem do Antigo Testamento, as pessoas voltam a sentir fome novamente. Observamos isso na conversa de Jesus com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, no Evangelho de João. E que a temática de Jesus é essa água que você bebe, através dela você volta a sentir sede novamente. A água que eu ofereço, você se dessedenta de forma que não tem sede novamente. Observamos que a multidão, primeiramente, ela é curada em seus enfermos, né? No início da passagem. E depois, com a fome, os discípulos trazem o tema, Jesus multiplica o pão. Mas Kardec comenta no livro A Gênese que, procurando entender o que aconteceu ali, tem uma sequência da passagem em que eles pedem um sinal. E Kardec comenta assim, mas querem sinal mais maravilhoso do que isso? Alimentar 5.000 pessoas? Dando a entender que a assimilação do conteúdo espiritual não foi processada ainda, né? E que, questionando se ali houve um milagre mesmo no sentido de multiplicação material, ou se apenas o magnetismo e a forma como que Jesus cativa a atenção de todos, eles tiveram ali um efeito até fisiológico. Kardec explica isso. Convidamos a todos que leiam um texto que ele vai trazer mais detalhes sobre o assunto. Mas Kardec usa esse argumento. Se a multidão acabou de ser alimentada e eles ainda pedem mais sinal, de alguma forma ocorreu algo ali que precisa ser processado ao longo do tempo. É como que se todos aqueles precisassem descer do monte, no caso estão num lugar deserto, precisassem sair do deserto, voltar para a sua realidade cotidiana, que são as cidades, as aldeias, e processar aquele alimento. Porque mesmo no campo físico, não basta mastigar, não basta engolir, não basta ter preparado o alimento, ele precisa ser digerido e assimilado pela nossa estrutura íntima. Assim também com as questões espirituais. E Jesus é mestre em ensinar isso, né? É interessante, Léo, porque Mateus ele foi sucinto. Em João, ele detalha um pouco mais. E Emmanuel aproveita para estudar um pouco do que está em João no livro Caminho, Verdade e Vida. Então, no seu capítulo 25, ele fala na hora da calma que Jesus pede, no sentido de mandar assentar os homens, né? Ainda no aspecto que o Wagner começou a falar, Emmanuel conta aqui, que está em João, que estabeleceu-se uma certa confusão nessa hora do alimento, do pedir o alimento, de estarem esfomeados. Os próprios discípulos, né, começaram mas o que a gente faz? Despede a multidão? Filipe chega a dizer aqui que nem 200 dinheiros aqui bastarão para alimentar esse povo todo. Aí o André traz uma pessoa. Olha que interessante. Não eram os discípulos, segundo João, que tinham a cesta lá, os 5 pães e os 2 peixes. Trouxe um jovem, precisou de uma intercessão de mais um ali, pegou um menino, um rapaz. Tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus fala, tragam-no aqui. Entendeu? Então, assim, os discípulos, até neles, estavam um pouco desesperados. E Emmanuel comenta que o que os homens fazem hoje em dia estamos esfomeados de paz e reclamando a assistência do Cristo. Então, a fome pode representar isso sim. Essa fome de quê? De paz. A gente pede a assistência do Cristo. Só que até para receber essa assistência, a gente precisa de calma. E o desequilíbrio estava ali armado, implantado, né? Plantado. E Emmanuel comenta que é natural que todo mundo se desespere, cada vez mais desorientados pelo estado evolutivo de cada um, espiritual de cada um. Mas a necessidade da gente atender a Jesus nessa hora, quando ele diz, mandai assentar os homens para dar o alimento, dar esse pão, dar esse peixe, né? Gente, é muito interessante também, porque se a gente está observando a passagem da multiplicação dos pães, Jesus mostrando para nós claramente as diretrizes para que possamos operar em bases muito seguras, a gente percebe, até com base na própria passagem, que para que o trabalho se dê ou ele ocorra, são necessários alguns ingredientes. E a gente vai ver claramente aqui, quando ele registra no versículo 14, Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E vale a pena a gente lembrar também que apresentamos uma multidão interna.
em função das muitas existências, muitas encarnações pelas quais passamos. Há uma multidão em nós que precisa, de alguma forma, apresentar aí diretrizes positivas para que a cura se dê, a cura ocorra. Mas o que nós vamos perceber dentro do que está sendo pensado? O ingrediente para que possamos operar positivamente. Primeiramente, sem dúvida alguma, boa vontade. Tem que estar presente na intimidade do ser, da criatura. Mas ele mostra aqui claramente a questão da compaixão. Jesus, tomado de íntima compaixão, curou ali os enfermos que se faziam presentes. E nós lembramos da passagem do bom samaritano, em que o samaritano, considerado pessoa de má vida, ao observar um companheiro em dificuldades, semi-morto pela estrada, desce da sua cavalgadura, tomado de íntima compaixão, desce da sua cavalgadura e vai auxiliar o companheiro. Então, mostrando que é de fundamental importância para que os recursos, de uma forma positiva, possam ser externados por nós, dentro de um processo de interação com o próximo, interação com o semelhante, que promove realmente a paz na consciência, o equilíbrio e a segurança no nosso mundo íntimo. Então, a gente observa isso aí, na importância do sentimento estar presente nas nossas ações, para que possamos operar positivamente a partir das aberturas que vão sendo apresentadas pelo Evangelho. Só pegando o gancho aqui do que o Hermes falou, Emmanuel também comenta aqui no Caminho, Verdade e Vida, aqui na lição 68, justamente essa conexão, né, do desespero da multidão, né? Aí ele comenta assim, ó: concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros. Né? Então, assim, é um convite que ele nos faz a nos recolhermos, né, para a gente fazer essa meditação, é uma meditação diária, né, que a gente tem que fazer mesmo, nos recolhendo para a gente ampliar a nossa visão, né, com as coisas do mundo espiritual. Porque quando Jesus pediu que assentasse a todos, né, justamente foi para que todos ficassem calmos, né, acalmar para poder resolver a situação. E a gente, por vezes, a gente tem que fazer isso também, né? Nos acalmarmos para ver de uma visão assim por fora os problemas que estão para a gente poder resolver da melhor forma. Né? Então, assim, realmente, Emmanuel coloca várias lições, né, para a gente estar aí prestando atenção aí para os momentos da vida. Acho que a Ana Paula quer falar, né? Me chamou a atenção também a questão de que ele curou a manhã toda, né? Então, só no final, dá a entender que é final do dia, né? E a gente vai lembrar, me veio isso muito forte, a questão da infância. E que veio amanhã a infância e que ele curou. E aí vem aquela questão que Emmanuel diz para nós, e também o Livro dos Espíritos, dos 7 anos, né? Que é a criança que nós reencarnamos e temos essa oportunidade dos 7 anos como um livro em página branca para nós recebermos. Então, que essa infância é uma oportunidade nossa de cura e que a gente passa a manhã toda com Jesus trazendo essa oportunidade maravilhosa de nós absorvermos coisas melhores da nossa infância. Até como crianças a gente sente que já fomos nessa encarnação, nem várias, mas dizer dessa que a gente lembra, que realmente a gente está mais suscetível mesmo, né? Eu lembro do sentimento de criança, era uma coisa maravilhosa e a gente realmente estava aberto. E quando a gente lida com a criança, a gente também percebe isso. E a gente pensa nessa questão dessa cura, de oportunidade, para nós enquanto adultos lembrarmos disso, e também para a gente enquanto espírito que ainda está na erraticidade, né, que nós temos que aproveitar ao máximo esse momento, porque é o da cura. Porém, nós podemos estar extremamente cansados quando vem a tarde nossa, que já é a idade adulta, e lembrarmos que a gente precisa se apacentar, observar, né, o que Jesus traz para nós de novo, de alimento, né, para que possamos sair dessa tarde um pouco melhores, porque tem uma página do Emmanuel que ele fala, quando chega no inverno, já fica mais difícil.
Então, para a gente atentar essa tarde, né? Como é que é no coração da gente, em todos os sentidos. Nesse processo de atendimento das necessidades, que são muitas, da alimentação, por exemplo, que é o foco, nós vamos notar nesse texto que está em Mateus, ele diz assim: não é mister que vão, trazei-nos aqui, né? Dai-lhes voz de comer. Nós pensamos nas necessidades da pessoa. Isso tem a ver até com o atendimento fraterno que é feito nas nossas casas espíritas. Às vezes o elemento fica assim, mas como que a gente vai atender a pessoa? Tem que ensinar doutrina, como é que resume doutrina? Eu falei assim, mas não é hora de resumir doutrina. O primeiro toque é o da necessidade. Ele precisa de ouvidos. Ouvidos que sabem registrar uma lamúria, um cansaço, uma exaustão. E se naquele momento há acolhimento, que é a questão vibracional, o elemento já se sente à vontade. É como se ele conseguisse assentar e começa a serenar. Porque o primeiro contato do atendimento fraterno é o deixar a pessoa serenar. Para ela sentir que ela tem ali um ambiente que pode ajudá-la. Ela só precisa disso no primeiro momento. Depois ela vai ter oportunidade de conversar sobre assuntos específicos e de mudar padrões de pensamento. Então, quando Jesus fala assim, dá-lhes voz de comer, ele começa o processo de nutrir a pessoa, primeiramente no campo do sentimento, nessa carência, né? Nós estamos vivendo no planeta carência. É impressionante, assim. Até os bichinhos estão carentes. Então, você tem que atender primeiro esse movimento. É diferente. Aí entra discernimento, né? Por exemplo, tem gente que parece buraco negro, no sentido das reclamações. Então você vê que é um psiquismo verde. Por isso que a gente tem que entender assim, chegar da tarde. Existem pessoas que você olha e fala assim, está no momento dela. Outros você fala assim, está verde ainda. Então tem gente que fala assim, mas como é que a pessoa pode ficar no centro um tempo, ir embora e vai para outra religião? Pode, porque não é o tempo ainda. Então nós temos que ter esse discernimento no trato com a administração. O que ele faz aqui com os discípulos, nós vamos ver na parábola do servo vigilante. Quando ele está falando sobre alimentação, né? No caso do mordomo, quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração. Aí o Pedro falou assim, Senhor, falas de nós ou de outros também? Né? Aí ele pergunta, quem é? Aí que ele faz essa pergunta, quem é o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor colocou sobre... Porque, na verdade, quem está mais próximo do elemento é que tem que operar esse tipo de alimentação. Se Jesus viesse aqui, materializasse e pegasse uma pessoa que está extremamente desesperada por causa de estrutura de família, ela fala assim, que beleza, que lindo, mas porque o marido, porque o pai, porque a mãe, porque o irmão, porque não sei o quê. Aí ele olha e fala assim, tá vendo? Quem tem que atender é quem tem mais condição nesse contexto. Porque é quem tange a realidade do indivíduo ali. Então nós não podemos, por exemplo, levar isso para o Supremo. A luz ela tem que ser graduada. A alimentação ela tem que ser, porque ele parte o pão. Quem parte o pão é Jesus. Quando ele exemplifica, ele é o pão que desceu do céu. Mas quando ele reage com Maria de Magdala, com Pedro, com João, com Filipe, com a mulher, com a Sirofenícia, com Zaqueu, ele está partindo o pão, porque ele está atendendo a um ângulo da problemática humana. Então ele vai se ajustar àquele contexto. Então ele dá o alimento naquela medida, porque não pode ser muito, a pessoa não está pronta. Então você tem que ajustar. O Honório falava muito de adequação, até no campo da evangelização, que você lembrou aí. Então, na verdade, você tem que adequar, você tem que descer sem perder a altura, porque é a didática divina. Então ele faz isso. Não é ele que tem que dar o pão. Quem opera é o discípulo, é quem, na verdade, está comungando com a dificuldade e a aflição do outro. Então ele vai ser o instrumento para falar por eles assim, aqui, eu encontrei alguma coisa que me aliviou, que me iluminou e tal. Então você vem aqui,
que eu te ensino a coisa. Aí você entende a passagem do Evangelho. E o irmão entregará à morte o irmão. Porque não é que vai matar ele não, porque a palavra não é espada, a espada não é palavra. Você vai estudando isso. Então o que ele faz? Jesus traz a espada, que é o conhecimento, o primeiro toque. Você está fazendo isso aí, mas isso aí não é bom não. É a espada, porque ela ceifa. Ela vai cortar mesmo, nesse primeiro momento. Então ele fala assim, olha aqui, você está errado pensar em se matar. Você está errado de pensar em fazer um aborto. Você está errado de pensar em separar lá do seu lar, destrambelhar seu lar. Não é isso que você tem que fazer. Você tem que se harmonizar dentro desse contexto. Como é que eu faço isso? Toma aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Lê isso aqui. Depois disso você vai ser outra pessoa. Aí nessa hora o Espírito olha e fala assim, ah lá, o irmão entregou a morte ao irmão. Porque o homem velho, viciado, cabeçudo, vai acabar. Vai nascer o novo, o filho do homem surge. Então a alimentação tem que obedecer essa sistemática, né? Que é o que a gente vai entendendo aqui nessa sutileza. Mais alguém? Wagner, e uma coisa que eu achei interessante dentro dos seus comentários que me fez refletir é que ao mesmo tempo que eu estou me alimentando do superior, dentro do plano interno, do superconsciente, eu estou alimentando aquele que está perto de mim, com o que eu produzo, através do meu exemplo, porque o meu exemplo alimenta para o meu filho, para aqueles que convivem comigo. E a gente tem que observar e buscar, como Jesus buscou no céu, qual que é o alimento que eu vou levar para o outro. Porque, independente de ser de forma consciente ou não, eu estou alimentando o outro com o meu exemplo. Né? O espírito ele tem que ter esse compromisso. Né? Quem está buscando o evangelho tem que ter esse compromisso de se orientar para poder orientar bem. Agora, nós observamos uma faceta dos discípulos, que é quando o discípulo não entende essa proposta. Então, ele quer mandar embora. Manda embora. Não precisa, despede. Não precisa estar aqui. Eu não quero alimentar ninguém, ou eu não dou conta, eu não sei nem que eu tenho que alimentar ainda. Ou como é que eu processo esse alimento. Então, Jesus responde o que para o discípulo? Não é necessário que eles vão embora. Vocês mesmos podem dar o alimento. Esse ir embora pode estar representado naquela nossa dificuldade de acolher a dificuldade do outro. Então, eu vou criar, por um movimento de preconceito, ou de hipocrisia, de puritanismo, uma barreira para da entrada do outro que ele traz da dificuldade dele. Então, se ele apresenta certos parâmetros que ferem a minha visão de mundo, eu não aceito. Agora, o problema se torna mais sério quando eu mando embora certas características ou instâncias da minha intimidade. Então, eu tenho um determinado vício, uma determinada falha do meu caráter, uma determinada situação que representa a minha multidão, e eu quero mandar embora isso mesmo. Então, eu sou uma pessoa teimosa. Vamos dar o exemplo. Eu quero negar isso o tempo todo. Eu não sou. Na verdade, eu sou perseverante. Não, você é teimoso mesmo, né? Por exemplo. Então, assim, eu estou mandando embora essa multidão. Sem esse acolhimento, Jesus não pode chegar com alimento. Eu preciso acolher primeiro, né? É muito oportuno o que você trouxe aí. Porque o discípulo que se comporta com esse preconceito é o vício da religião tradicional. Você exclui, por exemplo, o cara tem uma vida estranha, então você exclui a pessoa. Na verdade, você tem que ganhar o coração da pessoa, sem imposições de fora para dentro, porque na verdade é ajudar a pessoa a desenvolver a consciência dela. Então, nós espíritas, nós temos orientação espiritual para não formalizar. Não cria formalidade. O que você vê quando uma estrutura, por exemplo, de um grupo espírita fica enorme e que vira uma empresa? Esfria. Aquele tom, aquela onda de fraternidade, ela desaparece. Então fica regra. Então você começa a formar o quê? Estatuto para aqui, fica todo mundo olhando. Você fugiu disso. Você 3 vezes assim, 3 vezes assim. Aí não dá, você não pode mais, papapá. Então, na verdade, você perde. Porque evangelho é trabalho de família. Quando o Márcio lembrou aqui o culto no lar, o primeiro foi instituído por Jesus na casa de Pedro, em Cafarnaum, você nota que ele tem uma estrutura de lar. E Kardec fala dos pequenos grupos se intercambiando entre si. São pequenas células que perfazem o todo. Então, assim, no final do nosso trabalho de hoje, a gente pensa assim, não podemos entrar para a formalidade daqueles elementos que são ou os saduceus, ou os fariseus, né? Ou mesmo
os escribas, porque isso é sistemática externa de religião. O problema não é esse, é dar de comer. Fiz-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. E com esse pensamento a gente termina o nosso trabalho sobre esse tema. Que o Senhor nos abençoe.